vamos ter o privilégio de ouvir, e você também acompanhar aí, ouvindo, participando conosco. É uma entrevista importante com o Dr. Benny Smith, que é patologista neuromuscular. Ele e sua equipe são responsáveis pelo maior acervo de estudos de doenças musculares do mundo, com mais de 12 mil biópsias realizadas. Dr. Benny, um abraço, bom dia. Bom dia, Fernando. Nos fale sobre os avanços na sua área, no estudo das patologias neuromusculares. Fernando, a ligação está um pouco ruim. Se não estiver bem, vocês me avisam daí, ok? Pode falar que o seu som aqui está chegando bem, tranquilo, sem problema, viu? Muito bom. Agora foi estabelecido que o vírus da Zika realmente é causador da microcefalia, né? E isso é um avanço científico muito importante, porque se estabeleceu o substrato anatomopatológico da infecção viral, né? A lisencefalia, a falta de giros, focos de calcificação distrófica, a perda, a diminuição do tamanho de massa cerebral. Então, toda a doença, academicamente, ela tem um substrato anatomopatológico que a caracteriza. E por que isso é importante? Porque talvez essas epidemias do nosso país, dengue, chikungunya, Zika, né? E agora o vírus da gripe, né? Chegando até antes daquilo esperado, estão querendo sinalizar que o nosso governo, o governo dos acometidos, estão se sensibilizar no sentido de se estabelecer um saneamento básico, emergencial, né, nesses países. Porque o maior reservatório dos insetos responsáveis pela transmissão da dengue, por exemplo, e do vírus da dengue, do vírus da gripe, por exemplo, ele se localiza no lixo, né, no esgoto. E nesse momento, então, a principal mensagem é a sensibilização do governo da gente poder pedir que o saneamento básico seja um investimento em saneamento básico já. Dizem que não dá voto, né, investir em saneamento básico no nosso país, mas essas epidemias é fundamental, né, que a gente comece a pensar seriamente sobre isso, senão ano que vem vai ser pior, viu, Fernando? A epidemia de dengue vai ser pior, chikungunya vai ser pior, zika vai ser pior, né? E é infame, é meio hipócrita, né, colocar o exército, a marinha aeronáutica para caçar mosquitos, né? Quando, por exemplo, o problema da zika são os ovos, né? Então, os ovos ficam vivos sem água mais de um ano e meio, né? Então, é muito importante essa mensagem de saneamento básico. O senhor vem de uma genética aí de pessoas vocacionadas para a pesquisa, para a ciência. Seu pai, inclusive, o Dr. Benjamin José Smith, foi o responsável por introduzir no Brasil o teste do pezinho. Isso é gratificante para toda a humanidade, para todos nós brasileiros, saber que há esses cientistas da mesma estirpe aí, da mesma cepa, trazendo para nós esses benefícios de suas pesquisas. Olha, sempre me perguntam, Dr. Benny, por que o Aedes aegypti ele trouxe a dengue para depois de chikungunya e logo agora, mais recentemente, se saber que ele era, como é, portador de Zika vírus. Não havia possibilidade de já ter sido revelado isso logo a partir dos primeiros momentos da dengue? Olha, Fernando, veja bem, o vírus, para um cientista, né? Em primeiro lugar, é sempre uma honra lembrar o nome do meu pai, com certeza foi um dos principais cientistas da história da medicina do nosso país, né? E eu espero que ele esteja contente e a gente tenta fazer para que ele sinta pelo menos um pouco do orgulho que senti por ele durante a minha vida, né? Agora, em relação ao vírus, o vírus não é um ser vivo, cientificamente falando. O vírus não tem metabolismo próprio e o vírus, para ele poder se replicar, ele precisa estar dentro de uma célula viva, como plantas com flores,
gorilas, macacos e seres humanos, né, os vertebrados, em bactérias. Por isso que eu disse que um dos maiores reservatórios do vírus é o lixo, né, onde abundam as bactérias. Agora, os vírus são partículas virais, casos genes aberrantes no passado. Eles só se tornaram mais conhecidos cientificamente depois do estudo de Stanley, na Science, em 1935 exatamente. Os vírus, essas proteínas virais, os cientistas ainda não conseguem entendê-las completamente, filosoficamente falando, né? Não são seres vivos e são causadores de tantas doenças, né? Por exemplo, tem muitos vírus que têm tropismo pelo sistema nervoso central, a raiva, a poliomielite, agora o Zika vírus, né? A dengue, por exemplo, já tem mais tropismo para o sistema pulmonar, para as mãos, por isso que é importante lavar a mão para não pegar gripe, porque os vírus estão nas bactérias das mãos. Agora, eles mudam muito o código genético, eles são muito instáveis. O genoma é pequenininho, né? O ser humano possui mutação, mas o ser humano tem 20 mil genes, né? Então, muitas mutações dos seres humanos são imperceptíveis, né? Ou não tem conotação clínica. Agora, num vírus, uma mutação, pelo seu tamanho, é importantíssima, né? Os vírus estão além da visão do microscópio, os microscópicos, né? Eles medem nanômetros, né? 10 nanômetros, na verdade. Então, é uma incompreensão científica. A gente não compreende realmente o significado do que significa um vírus. Mas a ciência vai num passo muito acelerado. As vacinas têm melhorado, né, com todos os problemas que elas geram, de falta de trials clínicos completos, da emergência de se vacinar. E eu acredito que no futuro a gente já possa realmente lidar com essas infecções virais de uma maneira mais apropriada. Também, ainda falando sobre a mutação, essa questão do Zika vírus, nós vemos que o próprio Aedes aegypti, ele que proliferava em águas limpas, hoje já não está escolhendo. Já estão aí informando que o Aedes aegypti ele se prolifera, inclusive em águas estagnadas, sujas. É um exemplo também de mutação. Olha, Fernando, eu realmente, como cientista, eu não sei quem trouxe essa informação para a mídia que o Aedes, que o mosquito, ele gosta de água limpa, viu? Ele pode ter uma preferência, né? Isso ele é melhor que o ser humano tem que aprender com inseto, né? Que a gente devia limpar melhor a nossa casa, ter maior higiene. Graças a Deus que os índios nos ensinaram a tomar banho todos os dias. Agora, veja bem, os insetos, eles precisam de ter para colocar os seus ovos, a fêmea do mosquito, né? Lembrar que mosquita não existe em português, né? Só um lembrete. Mas a fêmea do mosquito, ela para colocar os ovos, ela precisa ter um recipiente com bordas fixas, né? E a água tem que ser separada por um problema físico, né? Para a colocação dos ovos. E eu repito, não é por repetir. Um mosquito, o Fernando o mosquito, ele não vive mais que 10 dias. Não, combater o mosquito é coisa que não vai resolver jamais uma epidemia de dengue. Nós temos que pensar nos ovos que ficam vivos durante 1 ano e meio. Eu repito, Fernando, ano que vem vai ser muito pior. Ano que vem vai ser muito, muito pior. Nós tínhamos que começar o saneamento básico, por exemplo, dando água potável a cada brasileiro. Né? Eu queria lembrar, se me permitir, Fernando, quero deixar uma mensagem aqui, que é a seguinte. Os nossos impostos, a primeira coisa que tem que investir nos nossos impostos é na saúde de cada um de nós. No que adianta eu dar educação, pensar em segurança? Primeiro eu quero saúde. Eu quero saúde para os meus netos, eu quero saúde para os filhos. Então, primeiro lugar para colocar o dinheiro na saúde. Não é verdade? E se fala em saúde, olha, há muitos anos na história da medicina, a gente sabe que as pestes ensinaram para a gente que higiene é sinônimo de saúde e sujeira é sinônimo de doença. Né? Então, a saúde começa com a higiene. E na civilização grega, por exemplo, não se diferenciavam essas duas palavras, higiene e saúde. Né? Então, conforme a gente começou a nossa entrevista, né, eu quero
frisar e bater nessa tecla, né? Os cientistas têm que aparecer na mídia e têm que sensibilizar o governo, começando porque não é caro dar água potável a todos os brasileiros. Já pensou quantas diarreias, quantas desinterias a gente evitaria no nosso país para contribuir com esse sistema único de saúde falido? A gente ganharia muito dinheiro evitando as diarreias, sabe, Samir? Meu caro cientista, Dr. Beni Smith, como é bom ouvi-lo e saber da importância da saúde. E é preciso que nós brasileiros comecemos também a aprender a ter saúde política. Porque sem essa saúde política do Brasil, a saúde econômica não chega, e sem a saúde econômica não chega a abundância que queremos de saúde para todos nós, para os mais abastados, para os menos abastados e principalmente para os mais carentes, porque a acessibilidade a essa saúde básica, infelizmente, estamos muito distantes. Mas quero aqui aplaudir o gesto nobre de estar aí debruçado sobre suas pesquisas, trazendo avanços, estudando cada detalhe da patologia neuromolecular, estudando hoje a realidade, não mais dúvida, sobre Zika vírus e os problemas que afetam as gestantes aí nos seus, desde o momento do embrião até chegada, infelizmente, da microcefalia, já essa realidade científica, e eu quero daqui agradecê-lo penhoradamente por estar aí estudando, lutando e defendendo a saúde e a vida de todos nós brasileiros e alagoanos. Um abraço, muito obrigado pela sua importante participação, Dr. Beni Smith.